A paz do Senhor a todos que estão aqui ouvindo esse vídeo. Que todos estejam com o Senhor e o Senhor esteja com todos. Irmãos, se você passou aqui por um acaso, se você por um acaso está ouvindo esse vídeo, então, irmão, assista até o fim, que o Senhor pode ter uma palavra para você. Eu vim aqui, decidi gravar esse vídeo para poder levar a palavra do Senhor aonde eu não posso ir, aonde eu não posso chegar. E esse é o meio assim maior que a gente tem, né, para chegar no Senhor. Então hoje Deus colocou no meu coração uma palavra que é a palavra que muitas pessoas dizem assim. Eu sempre vejo as pessoas dizerem, né, irmãos, até na época em que eu não conhecia a palavra do Senhor, como eu conheço hoje. Ah, eu creio em Deus, eu sou salvo. A Bíblia diz, todo aquele que crê em mim será salvo, né? Essa é a palavra que todos dizem. E assim a gente sempre acredita que a gente crê. Mas verdadeiramente você crê? Será? Então vamos ver o que o Senhor Jesus diz a respeito disso, né? Então estamos em João 14 e 13. Vamos lá. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Olha, irmão, que coisa maravilhosa, né? Tudo quanto a gente pedir ao Pai em nome de Jesus, Ele fará. Então, qualquer um vai pedir e Ele vai fazer, porque você vai clamar o nome do Senhor Jesus, né? Aí aqui no 13. E se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. E se amardes, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Então, o Senhor Jesus, ele está dizendo o que aqui a nós? Que tudo quanto nós pedirmos em seu nome, ele o fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Né? Se me amardes e guardardes os meus mandamentos. Tem um complemento aí, meu irmão. Tem que amar o Senhor e guardar os seus mandamentos. Aí você diz, eu amo. Verdadeiramente, no nosso coração nós amamos, porque Jesus é bom, Ele morreu por mim, Ele morreu por você, Ele me salvou quando eu não tinha salvação, né? Ele falou comigo muitas e muitas vezes, assim, em horas de angústia, né? Porque Ele é bom. Porque Ele veio com promessa de salvação. Ele veio para me salvar e para te salvar. Mas Ele espera uma coisa de você, meu irmão. Ele espera isso aqui que Ele fez, que Ele falou. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Então, para que verdadeiramente você ame, você tem que guardar os seus mandamentos. Eu vou dar um exemplo aqui para você, irmão. O nosso pai da terra, vamos fazer assim. Ele sempre nos ensina o caminho, não é? Faça assim, né? Não faça assim. O pai, ele sempre quer o melhor para o seu filho. E a gente tem que fazer o que durante a vida da gente? A gente guarda esse mandamento do nosso pai. A gente segue aquilo que ele pediu para que a gente seguisse. Senão, a gente vai se perder pelos caminhos, né? O nosso pai vai querer nos ajudar e não vai poder, porque ele nos ensinou e a gente não fez. Então, a mesma coisa é Jesus. Jesus, ele trouxe os mandamentos que foram dados pelo nosso Pai do céu, para que nós fôssemos salvos. Por isso, meu irmão, que ele morreu. Ele morreu porque ele ensinou, porque ele trouxe a palavra, ele trouxe o que Deus queria. E o mundo, mesmo naquela época, já se corrompia, desde que Deus criou o mundo, que é do homem cair e se corromper. Às vezes a gente começa até por amor a Deus, mas quando chega no meio do caminho, a gente se sente muita coisa, né?
A gente acha que Deus está fazendo. Deus está fazendo, vai fazer sempre. É porque eu mereço. Meu irmão, nós não merecemos nada. Somos salvos pela misericórdia do Senhor Jesus. Para que possamos estar nele e ele em nós. Eu vou ler aqui o restante para que vocês entendam. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Veja bem, ele vai rogar ao Pai, e o Pai nos mandará um consolador, para que fique conosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, se eu conheço os mandamentos do Senhor, se eu os sigo e verdadeiramente eu amo o Senhor de coração, Ele vai me enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Que nós que andamos segundo o Senhor quer, nós conhecemos, mas Ele vai habitar conosco, verdadeiramente. Mas o mundo não conhece. Por que o mundo não conhece? Porque o mundo não vê, o mundo não recebe. Essa linguagem que Jesus usou, o mundo, é a maioria das pessoas que vivem no mundo, usufruindo de tudo que o mundo dá. Muitos não creem em Deus, outros dizem que creem, vou dizer, porque a gente não. Muitos chamam o Senhor, mas não o conhecem e nem creem verdadeiramente. Veja bem, a gente chama Jesus, mas Jesus, ele nos ensinou um caminho a seguir. Então, como é que eu vou crer nele se eu não sigo esse caminho que o Senhor me ensinou? Então, não crê. Então, você chama, você clama pela misericórdia dele, meu irmão. Ele atende, né? Ele atende, ele dá aquilo que você está pedindo, mas ele quer que você conheça a palavra para que seja salvo, porque senão você vai se perder no caminho, que é o que aconteceu com muitos que andaram por esses caminhos, né? Desde o começo, quando Jesus veio, o homem já se corrompia. E quando Jesus, ele trazia a palavra, Deus quer que você faça assim. Deus quer que você faça dessa forma. Eles não aceitavam, porque eles queriam Deus da forma dele. Eles queriam crer em Deus fazendo o que eles faziam. Então, eles queriam que Deus se adaptasse a ele, e não que eles se adaptassem a Deus. Não é verdade? Então, para eles, salvo eram aquelas pessoas que faziam tudo certinho, que eles diziam que não pecavam, mas eles, na grande maioria, eram pecadores, porque já defraudavam as coisas do Senhor, já andavam conforme a concupiscência da carne. Eles já andavam conforme a sua mente, fazendo aquilo que para eles era bom. Porque hoje em dia existe muito isso, meu irmão. As pessoas pensam assim: existe pecado, é matar, é roubar, é não sei o quê. Mas se eu fizer isso aqui, é tão pequeno, não vai. Deus não vai avaliar isso como pecado. Pois eu tenho uma coisa para te dizer, meu irmão. Para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão, não tem pecado grande, não tem pecado pequeno. Para Deus tudo é pecado. O Pai deseja a obediência dos seus filhos para que possamos fazer a sua vontade, andar no seu caminho e estar com Ele. Não é verdade? Por exemplo, Jesus, ele veio ao mundo, ele disse assim: eu vim para os pobres, para os doentes, para os pecadores. E segundo aqueles sacerdotes, aqueles grandianos que achavam os líderes religiosos da época, eles condenavam, eles se achavam Deus. Eles condenavam, você pecou, está condenado. Um leproso, um doente, um cego. Não, ele é cego porque pecou. O leproso é porque pecou. E eram banidos.
Eram bonitos da cidade, eram bonitos do templo. Para eles eram impuros segundo perante o Senhor. E perante o Senhor, a impureza não está no corpo, meu irmão, mas está na alma, no coração do homem. O nosso coração, quando ele é de Deus, ele diz: isso aqui não é certo, isso aqui não é lícito. Muitas vezes nós temos, irmãos, esse conhecimento do que é certo, do que é lícito perante ao Senhor, mas muitas vezes nós não o fazemos, porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça, não é? Mas não é. É o Espírito Santo falando para você. Não faça isso, não faça assim. Eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão. Não existe sorte, existe Deus. Deus é aquele que nos livra de todo mal. Ah, fulano teve sorte. Ia acontecer um acidente. Não. Deus nos livrou do mal. Ah, fulano teve sorte na vida, hoje em dia vive bem. Não, é Deus que dá. Porque é tão difícil para as pessoas, meu irmão, reconhecer que tudo é pela misericórdia de Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore, se assim não for a vontade do Pai. Então, como é que vai ter sorte? Ah, eu tive sorte, fulano teve sorte, ah, foi assim, ah, foi assado. Não, meu irmão. Foi a vontade do nosso Pai que está no céu. Ele nos dá o bom, ele nos dá a saúde, ele nos dá a doença, ele nos dá tudo para que nós possamos ver a mão dele, né? Ele ensina, ele disciplina para que nós possamos fazer o certo e não o errado. Então ele diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo aquilo, irmão, quanta gente passa por aqui, é para a gente chegar ao Pai, pedir a Ele e a gente ver e conhecer o Pai. Porque se Ele der só coisa boa, meu irmão, ninguém vai ver nem vai conhecer, não. Vão ser poucos que vão conhecer, ou talvez nenhum, né? Então a gente sabe que tudo que nós temos está no controle do Pai através disso. Peça a Ele, mas você tem que pedir crendo e amando o Senhor, para que o Senhor possa nos dar aquilo que nós pedimos. Ouvimos as nossas orações, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode reconhecer, porque não vê nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque habita convosco e está em vós. Então, esse Espírito de Deus vai habitar em nós, vai estar em nós, se nós amarmos o Senhor e guardar os seus mandamentos. Como eu vou guardar os mandamentos? Como você vai guardar os mandamentos? Tem que conhecer, meu irmão. Tem que conhecer a palavra, tem que conhecer a Bíblia. Ora, a gente tira tantos dias, tantas horas para fazer tantas coisas. Às vezes a gente, eu não tenho tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Aí de repente chega uma pessoa e diz: olha, fulano, vai lá em casa, vai ter um almoço, vai ter uma festa. A gente para até um dia inteiro, dois. Então a gente tem que tirar todo dia um tempo para aprender o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. O que será que o Senhor quer de você? Não é, meu irmão? Então, vamos primeiro aprender a palavra, para que assim a gente possa andar com o Senhor e o Senhor andar conosco. Para que o vídeo não fique tão comprido, meu irmão, eu vou guardar o restante para amanhã. Então, a gente vai aprender a cada dia e Deus vai falar comigo e vai falar com você, porque nunca a gente sabe tudo, né? Todo dia o Senhor nos ensina um pouquinho.
Então, até amanhã, que todos fiquem na paz e na misericórdia do nosso Deus e que Ele possa nos encher, que o Espírito Santo possa nos guiar e que Ele possa nos dar a palavra certa para o momento certo, para você e para mim. Fiquem todos na paz e até amanhã, com a graça e a misericórdia do nosso Deus.